Eu queria meditar com vocês num trecho da palavra do Senhor que está em Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Eu gostaria de ler o texto com vocês e depois fazer uma oração. Diz assim a palavra: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, dependemos do Espírito Santo para tratarmos de coisas espirituais. Tua palavra mesmo declara que o que devemos ensinar não seja com palavras de sabedoria humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Por isso, nesta manhã estamos falando para pessoas espirituais. E estamos falando, Senhor, de coisas espirituais. E a Tua palavra diz que as coisas espirituais, elas são discernidas. É muito mais do que, Senhor, compreensão. É discernimento. Por isso, Senhor, precisamos muito do Espírito Santo. O Espírito Santo venha nos ensinando essas palavras. O Espírito Santo venha nessa manhã por graça e por misericórdia. Venha mesmo nessa manhã também por propósito do Senhor. Venha nessa manhã abrindo o nosso entendimento, abrindo as Escrituras para nós, iluminando os olhos do nosso coração. Pai, não estamos lidando aqui com uma coisa normal. Apesar de abrir o livro de uma maneira tão normal, apesar de lermos na língua portuguesa um texto aparentemente tão compreensível, mas nós reconhecemos que estamos lidando com algo espiritual. Por isso, nessa manhã, precisamos muito do Teu Santo Espírito para nos ajudar. Na verdade, Senhor, eu é que quero ser um colaborador do Espírito. Não quero que o Espírito me ajude. Eu quero que o Teu Espírito ensine nessa manhã. E eu quero ser um co-ajudador. Eu quero ser um cooperador. Vem, Santo Espírito, nessa manhã de uma maneira muito poderosa. Poderosa, poderosa. E a palavra do Senhor venha com o poder deste Espírito. Poder do Espírito Santo. Graça do Espírito Santo. Unção do Espírito Santo. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos.
Amados, nós lemos um texto aqui. Algumas pessoas entendem como sendo uma linguagem mítica, né? Uma linguagem mitológica. Ou seja, de que essas duas árvores não tenham existido de fato, literalmente. Eu creio na existência literal. Mas a questão não é tanto se, para nós aqui o que importa não é tanto se tinha mesmo uma árvore, no sentido físico, literal. Mas o que mais importa, eu creio, para a palavra de Deus e para nossas vidas é as verdades que cada uma delas, as verdades que a palavra, que esse texto trazem para nós. Eu creio que a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, elas trazem princípios para as nossas vidas. Na verdade, eu diria a vocês que, a partir de Gênesis, toda a Bíblia é ou árvore do conhecimento ou árvore da vida. Toda a Bíblia. Toda a Bíblia é ou as pessoas comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou comendo da árvore da vida. E não só toda a Bíblia, mas eu diria que toda a humanidade, toda a história da humanidade, eu posso aqui agora, queridos, colocar toda a história da humanidade a partir dessas duas árvores. E é isso que importa para nós aqui. Quais são as verdades provenientes deste conhecimento do bem e do mal? E quais são as verdades provenientes dessa vida? O que de fato o Senhor Deus está mostrando, ensinando? E isso importa para todos nós. E é exatamente a partir das características, para você entender melhor, nós vamos trazer aqui umas características. Tanto de uma quanto de outra. Tanto de uma árvore quanto da outra árvore. Para você compreender quais são os princípios que o Senhor Deus está nos ensinando com estas duas árvores. E eu repito, esses princípios são para nós hoje. E é isso que pesa, é isso que eu creio que mais importa para a igreja, para a vida humana, não só para a igreja, mas para a vida humana. O que mais importa é exatamente isso. Quais são esses princípios que estas duas árvores nos ensinam? Eu gostaria então de trazer esse quadro para os irmãos aqui agora. Veja esse quadro. De um lado, a árvore do conhecimento. A questão do bem e do mal, eu não vou entrar aqui agora, amados, no mérito que merece esse mérito, viu? De que bem é esse, de que mal é esse, a que a Bíblia se refere. Mas eu vou apenas chamar a atenção da palavra conhecimento e da palavra vida. Se você observar bem, as Escrituras Sagradas e a história da humanidade, eu diria a vocês que elas giram em torno dessas duas palavras.
conhecimento e vida. E aqui nós vamos compreender uma coisa muito tremenda do Senhor, que quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele momento ele morreu espiritualmente. Eu não acredito e não creio que Deus não queira que o homem conheça as coisas. Mas a questão é, como serão as coisas conhecidas? Você vai compreender bem isso aqui. Porque a palavra diz ali que se o homem comesse dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. E de fato ele morreu. Morreu no sentido de o homem colocou-se separado de Deus. E por que ele ficou separado de Deus? O texto diz, lá em Gênesis 3, de que esse homem, ele passou a conhecer. E o fato dele passar a conhecer, ele se colocou separado de Deus. Então, ele era um ser como Deus. A Bíblia diz que ele ficou sendo como Deus, ou seja, conhecendo o bem e o mal. Só que ele ficou conhecendo separado da vida de Deus. O conhecimento colocou o homem separado da vida de Deus. Por isso, eu creio que existe um conhecimento, mas é um conhecimento que vem de alguém que está unido a Deus, que possui a mesma vida dele. E quando você tem um conhecimento mais separado de Deus, você vai querer tornar-se Deus também. E daí é que o conhecimento do homem cada vez mais o colocou em hostilidade contra Deus. Se você observar bem, ali em Gênesis começa o homem, porque conhece, torna-se uma pessoa rival de Deus, hostil a Deus. E a partir dali a humanidade se construiu assim. Você já observou quantas pessoas que, pelo fato de conhecerem, cada vez mais elas são pessoas mais orgulhosas, vaidosas. É interessante o que o conhecimento trouxe. Não deveria, conhecimento não deveria produzir orgulho, vaidade. Mas, na verdade, a gente observa que quanto mais, eu estou falando de um modo geral, amados, mas vocês vão de compreender. E acredito eu concordar. Quanto mais uma pessoa torna-se sabedora das coisas, mais independente de Deus ela se torna. Você já observou isso? Quanto mais uma pessoa tem conhecimento sobre as coisas, menos ela depende de Deus. Queridos, isso vale para as coisas mínimas da nossa vida e para as coisas máximas. É só para você perceber até onde o conhecimento pode levar. E por isso que o conhecer o bem e o mal ali, em Gênesis, trouxe morte, trouxe separação. Eu já contei para vocês aqui isso, né? É uma pequena experiência, mas ilustra muito bem isso. Então, por exemplo, quando eu não sabia dirigir e fui aprender a dirigir, quando eu estava no meu início de aprendizado com direção, toda vez que eu saía de casa, era um Deus nos acuda, em termos de
pedir que todos os serafins, querubins e toda a armada celestial, com suas espadas flamejantes, deixassem de fazer o que estavam fazendo para virem cercar o automóvel. E ali, por quê? Porque eu não tinha muita habilidade ainda no uso do carro. À medida em que eu fui crescendo em habilidade, eu parei de orar. Agora um anjo só basta. Pode mandar só um. Só um tá bom. E na verdade nem precisaria. E aí era um negócio assim de... Por quê? Porque, amados, tem algumas pessoas que falam assim, né? Olha, eu não conheço muito as coisas, eu nem conheço a Bíblia direito, como você conhece. Meu negócio é no joelho e na oração. Eu falo, interessante essa frase. Porque essa frase, ela traz toda uma maneira de entender as coisas. E qual é a maneira de entender? É assim. Como eu não conheço bem a Bíblia, eu dependo diretamente de Deus. Então, o que eu faço? Eu oro mais. Parece, então, que Deus é só um Deus dos ignorantes. Ou seja, Deus torce para que nós não saibamos de nada. Porque quanto mais de nada sabemos, mais dele vamos depender. Então não é bom que você saiba. Porque se você souber, não vai depender do Senhor. Mas se você não souber, mais dele depende. Então olha só a maneira como a gente observa no nosso dia a dia, queridos. Nosso dia a dia é assim, nas mínimas, nas grandes coisas, não é? O que isso mostra? Isso mostra que, olha o conhecimento. Daí você tem uma ideia do que significa comeu da árvore do conhecimento, morreu, se afastou. Mas não quer dizer que Deus não queira que nós saibamos ou conheçamos as coisas. Sim, só que é bem diferente você conhecer separado de Deus e você conhecer em Deus. Por quê? Porque há um conhecimento que procede da vida. Entenda bem isso. Há um tipo de entendimento, conhecimento, que procede da árvore da vida. Então, o nosso Deus não quer, portanto, amados, que nós sejamos ignorantes. Mas mais do que conhecer, Ele quer que nós sejamos pessoas sábias. Sábias. Porque conhecimento vem da árvore do conhecimento, mas sabedoria vem da árvore da vida. E sabedoria é um nível de conhecimento mais elevado do que o próprio conhecimento. Muito bem. Dito isto, eu queria apresentar para vocês algumas, eu diria, dezenas de características, marcas, para você entender bem os princípios da árvore do conhecimento e quais são os princípios da árvore da vida. E aqui eu gostaria de, a partir dessas características, eu gostaria muito que nós pudéssemos ir nos posicionando aqui nessa manhã.
para saber assim, vivemos de qual árvore? Primeira marca, eu queria trazer a vocês. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João 1,14. Abra aí tua Bíblia, vamos ler, ainda que você talvez saiba de cor esse texto, mas eu gostaria que nós pudéssemos ler juntos. Diz assim, João 1,14. E o verbo é o Logos. Logos é a palavra. Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Observa agora aqui, presta atenção. O Logos, amados, o Evangelho de João, ele foi escrito num período muito turbulento. A época de João era uma época terrível. Porque na época de João, a Grécia era a cabeça pensante do mundo do Novo Testamento. Apesar de Roma ser o império que dominava no que diz respeito à força bruta, Roma era o braço forte. Roma era a parte bélica, a parte de força, violência, domínio. Mas, na verdade, aquele mundo chamado romano era, na verdade, o mundo do Novo Testamento, era um mundo dominado pela mentalidade grega. Quando eu digo mentalidade grega, é árvore do conhecimento. Talvez a época em árvore do conhecimento, pegando aqui a palavra árvore, que é uma palavra muito boa, eu diria que talvez o momento em que essa árvore estava no seu estágio extremamente produtivo, florescendo e produzindo, talvez tenha sido ali, naquela época. Porque o pensamento grego influenciou poderosamente, como até hoje influencia, a nossa maneira de pensar. Eu queria dizer uma coisa a vocês. Nós estamos aqui agora nessa manhã, eu aqui falando e vocês aí ouvindo, numa reprodução de Atenas, onde um filósofo mais cabeçudo começa a falar e as outras pessoas vêm para essa arena, para esse palco, para naquele formato assim, esse formato meia lua. E ali ouvindo os discursos, as preleções, e a cidade se reunia. A cidade se reunia nessas assembleias. Eu diria que esse estilo de assembleia que as igrejas têm hoje se deve muito ao modelo
ateniense, grego. Aí você vai dizer, ué, mas esse modelo é terrível assim? Estamos em pecado? Está errado? Não. Não. O problema, sabe qual é? É quando a igreja só depende dessa maneira de se encontrar. Aí está errado. Por quê está errado? Porque aqui nós estamos apenas transferindo um entendimento. A vida da igreja, ela é muito maior do que os nossos encontros de culto. Você está compreendendo? A vida da igreja. Amados, o mundo grego, portanto, era um mundo que o apóstolo João, foi uma batalha para ele. Era uma batalha. E havia um entendimento entre os gregos sobre o Logos. O Logos. O que era o Logos? Na época grega. Na época do Novo Testamento. Na época do Evangelho de João. Na época do Evangelho de João, o Logos, a palavra, o verbo, já era conhecido, queridos. Não era assunto de Evangelho de Jesus, não. A palavra Logos era comum ao povo daquela época. Quando a gente fala aqui, o verbo, talvez a gente pense que essa palavra verbo é de propriedade evangélica. Não é. O verbo, na verdade, eu diria, é de propriedade grega. Na verdade, não é de propriedade de ninguém. Mas se tivéssemos que falar, seria muito mais falarmos a respeito da Grécia, que falava anterior a João. Os estoicos eram um grupo de filósofos, uma linha filosófica, o estoicismo. Eles já debatiam, escreviam, discursavam sobre o Logos antes de João. E no entendimento desses filósofos, Logos era uma espécie de força divina acéfala, ou seja, sem cabeça, mas divina, que havia criado o universo. O apóstolo João, como ele era daquela cultura, ele era daquele contexto, e ele tinha conhecimento dessa compreensão do Logos, ele recebeu um entendimento espiritual, e ele falou assim, espera um pouco, como é que é? O Logos é o quê? A força criadora e sustentadora do universo. Mas espera um pouco, vocês estão falando de Cristo Jesus. Aí o apóstolo João, então, diz assim, o Logos, a palavra. Amados, o Logos, a palavra, e se você vê somente a palavra, nós podemos ficar aqui, sabe o quê? Numa maneira grega de viver. O que é uma maneira grega de viver? É que os gregos ensinavam que esse Logos era uma força divina que sustenta o universo e sustenta as vidas. Mas essa força não tem nome, essa força não tem forma, não tem nome, não tem nada. Só que o apóstolo João toma esse entendimento e diz assim, espera um pouco, este Logos que vocês ensinam, esse verbo, essa palavra,
ela tem nome. Como tem nome? A palavra se fez carne. E aí, o apóstolo Paulo, escrevendo lá à igreja de Corinto, na sua primeira carta, no seu primeiro capítulo, vai dizer o quê? Que o Logos se fazer carne é loucura. Por quê? Porque na cabeça grega é loucura pensar que Logos, essa força divina, torna-se uma pessoa, um ser humano. E, no entanto, o apóstolo João vai escrever, essa palavra que vocês dizem aí, na verdade, ela se fez carne e ela habitou entre nós. E ela veio cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória. A glória desse Logos é a glória do unigênito do Pai. E aí começou o apóstolo João a mostrar que a palavra torna-se gente, se faz carne e habita. Por isso, todo o evangelho de João, você vai observar, todo o evangelho de João é o Senhor Jesus dizendo que Ele é aquilo que para o grego, aquilo era um entendimento abstrato. Mas para Jesus não, aquilo é uma pessoa. Por isso Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para o grego, o caminho não é uma pessoa, a verdade não é uma pessoa, e muito menos a vida é uma pessoa. Para o grego, essas coisas são abstratas. Nunca em forma de gente, em forma de vida humana, em forma de uma pessoa. E é interessante que nós aqui, nós na igreja, nós, a gente se relaciona com Jesus com a mente de grego. O que é com a mente de grego? É assim, você se relaciona com amor, mas não com Jesus, mas com a palavra amor. A palavra amor é uma coisa abstrata, mas a palavra amor se fez carne. E carne quer dizer, Ele, Cristo Jesus, é a vida, e Ele é o amor. Só que nós nos relacionamos de maneira grega. A gente relaciona baseado em quê? Na árvore do conhecimento. Como é que é se relacionar baseado na árvore do conhecimento? É assim, olha, eu preciso de mais paciência na minha vida. Então você vai precisar de quê? De paciência. Mas Jesus, a Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo é domínio próprio, longanimidade. E ali o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, ele está descrevendo ali o caráter do Senhor Jesus. Ele está falando que o Senhor Jesus a paciência se fez carne. A palavra paciência se fez carne. E agora, o Senhor Jesus, Ele é a verdade da paciência, a verdade do domínio próprio, a verdade da mansidão. Ele é. Porque Jesus Cristo é a árvore da vida. Mas o que é que nós fazemos? Nós nos relacionamos com virtudes abstratas.
Queridos, vou dizer uma coisa. Se eu e você nos relacionamos com virtudes abstratas, você pode entrar numa palestra de nova era, e só depois de talvez uns 40 minutos você saber que está na sala errada. Por quê? Porque também nestes outros lugares e ambientes se ensina você se relacionar com virtudes abstratas. Se relacionar com virtudes abstratas é uma maneira grega de relacionar. É a gente estar vivendo na linha da árvore do conhecimento do bem e do mal. O logos, para o grego, não tem cabeça, não tem nome, não tem cara. Assim também, paciência é uma palavra que não tem nome, não tem identidade. Mansidão é uma palavra que não tem nome, não tem identidade. E se não tem nome, não tem identidade, pode ser encontrada em qualquer lugar. Vocês estão compreendendo, amados? Dá uma pausa aqui. A igreja, ela ainda continua sendo muito greco-romana. Greco-romana. Você vai compreendendo mais ainda disso que estamos falando aqui, à medida que apresentarmos a próxima marca. Olha só. Evangelho de João, abra aí, por favor. Capítulo 5, versículos 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Observe essa divisão aqui. O Senhor Jesus está falando que aqueles homens, judeus, eles examinam as Escrituras, ou seja, eles meditam, eles estudam as Escrituras, porque eles julgam que nas Escrituras tem vida eterna. Mas não tem. Não tem. O que as Escrituras fazem? Aí o texto diz, as Escrituras testificam a respeito de Jesus. O que é testificar? Testificar quer dizer, as Escrituras sagradas, presta atenção nisso aqui, o livro, ele fala a respeito de Jesus. Ele aponta para o Senhor Jesus. Mas o livro não é o Senhor Jesus. O que o livro faz é direcionar. Por isso é que o Senhor Jesus diz no verso 40, mas, apesar de vocês examinarem as Escrituras, eu quero dizer uma coisa, vocês não vêm a mim para ter vida. Então observe, examinar as Escrituras está na linha da árvore do conhecimento. Ir a Jesus para ter vida está na linha da árvore da vida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, amados. Nós nos encontramos em muitas situações assim. Conhecemos as Escrituras.
mas não temos vida. É interessante como muitas vezes, o que queremos dizer não ter vida aqui. É bom compreender aqui, viu? Conhecer a Escritura, se relacionar com o livro, ter um entendimento, muitas vezes, amados, traz sobre nós uma condenação e um peso. Por quê? Porque você observa que você está diante de o conhecimento de uma verdade e, no entanto, essa verdade não faz parte da sua vida. Nós não devemos aqui, queridos, jamais nos acostumar em saber sobre as coisas e não nos confrontar com aquilo que sabemos, para trazer o que sabemos para a nossa vida. Não devemos ficar acostumados com esse acúmulo de conhecimento. E é interessante, né? É interessante como a gente se encontra com o conhecimento, mas a gente não se confronta com o conhecimento. E é interessante uma coisa muito perigosa que acontece e tem acontecido muito. É assim. Quanto mais eu sei sobre aquilo que eu preciso mudar, quanto mais eu sei, menos eu tenho mudado. Parece que nós nos familiarizamos tanto com os versículos, nos tornamos assim tão, eu diria assim, como eu digo, habituados com ouvir, que nos tornamos, amados, até mesmo levianos. Levianos por quê? Porque a gente tem uma riqueza, uma quantidade tão variada de entendimento e de conhecimento, que nem mais nos preocupamos em nos confrontar com essas verdades, porque para mim encontro é diferente de confronto. Mas nós nem mais nos preocupamos em nos confrontar, em falar assim, Deus, eu não estou alinhado com essa verdade que conheço, que sei. Mas aí, amados, parece que vem uma outra verdade no dia seguinte ou na semana seguinte, e aí a gente fica num acúmulo de verdades conhecidas. Parece que se nós tivéssemos que medir, nós estamos assim, com 1000 quilômetros de verdades conhecidas e com 2 quilômetros de verdades vivenciadas. Parece, daria até vontade da gente chegar e falar assim, ó, por favor, não me traga uma coisa nova enquanto eu não estou... Eu preciso resolver aqui um assunto de um conhecimento que eu tive ontem, que eu estou ainda me debatendo com ele e o conhecimento comigo, e nós estamos assim travando uma luta, estamos ainda na fase de rolar no chão, e eu dou uns tapas no conhecimento, ele me esmurra do outro lado, a gente está ainda numa briga.
Mal eu estou saindo dessa briga, você já me traz uma outra coisa que eu preciso mudar. Chega, calma aí, dá um tempo. Para eles dá vontade de fazer assim, né? Dá um tempo aí que eu estou ainda resolvendo um assunto aqui. Mas não, a gente está tão habituado, é o que diz Hebreus capítulo 5, versículos 11, 12, 13. Diz assim: por causa da quantidade de tempo que temos ouvido tanto a palavra de Deus, já deveríamos ser mestres pela quantidade de tempo. No entanto, porque somos tardio em ouvir, é necessário que bebamos leite, como se crianças fôssemos. Porque ainda não temos maturidade para comer comida sólida. Apesar de tanto tempo na igreja, apesar de conhecermos tanto, porque uma coisa que a igreja capricha é em dar aula, em dar estudo, e essa aqui em particular mais ainda, é ensino em cima de ensino. Aí o que nós ficamos? Tardios em ouvir. Sabe o que é tardio em ouvir? Tardio em ouvir é assim, ó. Você ouve hoje uma verdade, próxima semana outra, depois outra, depois outra, depois outra. Aí daqui a um ano você lembra dessa primeira. Aí você fala, meu Deus, eu preciso muito mudar nisto. E, no entanto, essa área aí já foi ministrada há 5 anos atrás. Você foi tardio em ouvir. Passou muito tempo. Você vai compreender mais ainda no próximo. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Agora, observe que nós estamos aprofundando, viu? 2 aos Coríntios 3, 3. Diz assim: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O que a palavra está falando? A árvore do conhecimento, o que ela produz? Ela produz cartas escritas com tinta no papel. E a árvore da vida, o que ela produz? Produz carta escrita com o Espírito no coração. Você está observando? Amados, o Novo Testamento, queria que você atentasse para uma coisa aqui. O Novo Testamento que nós temos hoje, a igreja apostólica, chamada igreja primitiva, não tinha o Novo Testamento escrito como nós temos hoje. Eles não tinham. Para você ter uma ideia, o Evangelho de João, ele é datado, na forma escrita, ele é datado para o ano de entre 80 e 90 depois de Cristo. Evangelho de João, na forma escrita. Isso quer dizer o quê? Que o apóstolo Paulo morreu antes. O que isso quer dizer? Que o apóstolo Paulo nunca leu o Evangelho de João. Mas nós lemos.
Nós não só lemos o de João, nós lemos a carta aos Tessalonicenses, a carta aos Colossenses, a carta aos Hebreus, a carta a Filemão, a carta a Timóteo, a carta aos Efésios, a carta aos Coríntios, a carta a Tessalônica, a carta... E como é que aquelas pessoas lá liam? Eles liam na vida das pessoas. Os discípulos, eles eram cartas vivas. E o apóstolo Paulo diz assim, lida pelos homens, lida pelos homens. Lida pelos homens. Agora, sabe o que aconteceu nos nossos dias hoje? Nós transferimos a carta que nós somos para o texto escrito. Então, as pessoas que querem conhecer o Evangelho têm que ler Mateus e não conviver comigo nem com você. Se eles querem conhecer Colossenses, eles têm que ler Colossenses e não conviver comigo e com você. Mas naquela época, não. Eles conviviam com os discípulos porque os próprios discípulos eram cartas vivas, escritas pelo Espírito Santo no coração. E eles liam o Evangelho na vida das pessoas. Jesus ressuscitou. Onde está escrito? Está escrito em Pedro, João, Tiago, Mateus, Bartolomeu, Zebedeu, Zenanon, Trinofon, Boroconton, Paramidas, Toronidas, Estroconeia, porque são uns nomes maravilhosos, né? Trifena, Trifosa, se tiver 2 filhas, está aí já o nome, Trifena e Trifosa. Agora hoje, a gente fala o quê? Jesus ressuscitou, onde está o versículo? Aí eu falo, 1 aos Coríntios 15, 3, prova que ele ressuscitou. E naquela época era, minha vida prova que ele ressuscitou. Porque está escrito no meu coração o evangelho da ressurreição. Amém, amados? Não é diferente? Amados, nós vivemos numa era. Tem Bíblia para tudo, não é verdade? Tem a Bíblia do guerreiro, a Bíblia da vovó, a Bíblia do vovô, a Bíblia do neto, a Bíblia do sogro, a Bíblia da sogra. Não tem a Bíblia da sogra. A Bíblia do executivo, a Bíblia não sei de quê, versões diferentes da Bíblia. Eu tenho, acho que umas 20 Bíblias lá em casa, de versões diferentes. Ou seja, nós temos uma superabundância de conhecimento e uma escassez de vida. A igreja apostólica era o contrário. Eles tinham uma escassez de material escrito e uma superabundância de vida. Vamos mais adiante para você entender de maneira mais prática o que estamos colocando. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Não é necessário lermos, mas ali está um texto onde Jesus encerra o ensino do monte, mostrando que tem aquele que ouve a palavra, mas não pratica. E tem aquele que ouve a palavra e pratica a palavra. O que ouve e não pratica é como alguém que edificou a casa sobre areia. Veio a tempestade e destruiu a casa. Mas aquele que ouve a palavra e a põe em prática é como aquela pessoa que edificou a casa sobre a rocha, vindo a tempestade, não destrói esta casa. Amados, ouvir a palavra significa ter conhecimento dela. Praticar a palavra significa que eu tenho conhecimento dela, porque eu ouvi a palavra, mas agora a palavra tornou-se parte
da vida. Eu posso dizer então que a palavra se fez carne. Observe bem uma coisa. O texto de Mateus 7 não está dizendo que o fundamento da nossa vida é a palavra. O texto de Mateus 7 está dizendo que o fundamento da nossa vida é a prática da palavra. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa que ouve e conhece muito as Escrituras, não é garantia que quando vier a tempestade, ele vai ficar de pé. Conhecimento da Escritura não fundamenta a vida. Conhecimento da Escritura não me impede de ser destruído. O que me impede de ser destruído é quando este conhecimento é vivenciado. Isso é muito forte, queridos. Isso é muito forte. Existe algo muito tremendo quando uma pessoa pratica o que ouviu. Isso vai trazer uma vida sólida, fundamentada. Observe em torno disso, ainda nisso, o que Jesus fala no próximo ponto. Queria trazer para vocês. Em Mateus capítulo 23, versículo 3. Observe o que Jesus vai falar. Está ligado a isso que acabamos de dizer agora. Mateus 23, 3. Jesus vai falar assim, olha, para os seus discípulos. Ele vai dizer assim, olha, está vendo aquele pessoal ali? Eles são mestres das Escrituras. São pregadores. É gente que conhece bem a Bíblia. Então eu vou dizer uma coisa a vocês. Façam o que eles ensinam. Porque o que eles ensinam é um conhecimento verdadeiro. É um conhecimento bom, espiritual. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Não façam o que eles fazem. Porque eles sabem como ninguém, mas não fazem o que sabem. Queridos, dar aula sobre qualquer tema não é tão difícil. Você ministrar sobre perdão, é só buscar na concordância bíblica a palavra perdão, onde tem os versículos com a palavra perdão. E ali você monta um esboço e você faz. Você vai buscar o que significa perdão na língua hebraica, perdão na língua grega. Quando o perdão acontece, como acontece, a quem devo perdoar. E aí você vai, dá uma aula. Aí você sai da aula e vive uma situação em que você tem que perdoar e não perdoa. Dar aula sobre arrependimento não é difícil. Ensinar sobre amor. Queria já colocar o próximo ponto. Coloque aí. Por favor.
Ensinar sobre o amor. 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Ensinar sobre o amor não é difícil. E o que é muito interessante, amados, é muito interessante isso, a gente tem observado. Quanto mais as pessoas conhecem sobre determinados temas, mais se evidencia a escassez de prática e de vida naqueles temas. Parece que quanto mais eu sei sobre uma coisa, menos essa coisa eu faço. Conforme esse texto de 1 Coríntios 8:1, a ciência, o conhecimento, ele incha. E é verdade. A gente falou aqui. A pessoa fica orgulhosa, vaidosa. Enquanto, por outro lado, o amor edifica. E é tremendo falar de árvore da vida, porque a árvore da vida produz o amor mesmo. Amor é uma coisa relacionada à vida. A vida de Deus, o amor está relacionado à vida de Deus. Por isso a palavra vai nos dizer agora, de acordo com 1 de João, capítulo 3, versículo 18. 1 de João 3,18 vai dizer assim: filhinhos, não amemos de palavra, e sim amemos de fato e de verdade. Amar de palavra, queridos, é coisa da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amar de verdade é fruto da árvore da vida. Por isso eu vou dizer uma coisa a vocês aqui. Muito mais de sermos uma igreja que muito conhece, o que mais desejamos é ser uma igreja que manifeste a vida de Deus. O que mais nos pesa diz respeito ao que está no teu coração. É interessante as Escrituras Sagradas, sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada não mede o crescimento de uma pessoa pelo tanto que ela conhece. Mas o crescimento de uma pessoa é avaliado na Bíblia pelo tanto que a imagem de Jesus Cristo, seu Filho, é formada em mim. É interessante que nós viemos de uma formação tão grega, que as nossas escolas, vão nos educando em níveis maiores de conhecimento à medida que a nossa idade vai amadurecendo. Quanto mais vamos crescendo biologicamente, psicologicamente, o conhecimento também vai aumentando. E quando chega no vestibular, a pessoa é medida pelo tanto que ela sabe. E não tem nada a ver para essa vida o quanto ela vive. Escolas nunca foram lugares para a vida, mas unicamente para o conhecimento do bem e do mal. Por isso você encontra muitos, essa turma de 18, 19, 20 anos,
sabendo tanto e ao mesmo tempo tão perdidos, tão desnorteados. Isso aqui é apenas um exemplo que eu estou dando de como o mundo se mede. E é interessante a igreja, viu? Interessante a igreja. Um líder, eu vim de uma igreja batista, um líder, para ser pastor, ele é logo enviado para um seminário. Por quê? Porque ele precisa conhecer. Por quê? Porque quanto mais ele conhece no meio de uma comunidade, mais está assegurada a sua liderança. Não importa se ele vive ou não o que ele conhece. Pastor não é medido pelo seu caráter, é medido pelo seu conhecimento e pelo seu carisma. Não sou contra o conhecimento, de forma alguma. Como eu disse, a árvore da vida produz o conhecimento segundo Deus. É necessário conhecer. Creio que é muito necessário conhecer. No entanto, observe, quando você lê 1 Timóteo, capítulo 3, as pessoas que irão assumir posições de liderança serão muito mais avaliadas pela sua vida do que pelo seu conhecimento. Uma das características para o líder em 1 Timóteo 3 é que ele seja apto para ensinar, ou seja, alguém preparado para ensinar. Essa é uma característica. Mas todas as demais dizem respeito à vida da pessoa. Por exemplo, se ele não governa bem os seus filhos e a sua casa, ele não está preparado para governar a casa de Deus. Então, de acordo com o Novo Testamento, nós entendemos que um líder, apesar de estar apto para ensinar, mas se as demais características não forem cumpridas, ele não será autorizado para liderar. Por quê? Porque o que pesa no Novo Testamento e na palavra de Deus é a vida e não o conhecimento. Amado, amada. O que mais importa para nós ou para você em relação a alguém aqui? É você chegar assim e dizer, olha, você entendeu bem tudo que foi ministrado. O que mais importa para nós não é isso. Eu não quero me insatisfazer. Eu não quero ficar satisfeito de você falar assim, pastor, entendi tudo. Antes isso era suficiente. Eu falava assim, aleluia, meu irmão. Glória a Deus. Pronto. Pode passar a régua. A questão agora não é essa. É importante que você tenha entendido? Sim, claro que é. A própria palavra nos mostra na parábola do semeador que se não há entendimento, o diabo vem e rouba. Então é necessário que haja entendimento. Mas de acordo com o Novo Testamento, de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus, de acordo com a nova aliança, o que nos importa não é o quanto você entendeu, mas o quanto você foi confrontado e o quanto essa palavra transformará seu coração e sua família.
É isso que mais importa. Mas como isso vai ser verificado, hein? Porque o conhecimento pode chegar agora você e falar, entendeu tudo? Você fala, entendi, não sei se tudo, mas um ponto aqui, outro ali, eu peguei. Tudo bem, podemos verificar. Mas e agora para verificar se a palavra se fez carne? Aí cabe o quê? Está mais próximo de você. Aí a igreja vai ter que sair dessa posição de Atenas como uma escola e entrar na posição de Jerusalém como uma família. Aí eu não terei que ser para com você um preceptor, paidagogos. Eu terei que ser para com você como um pai é para com o seu filho. Porque é só num ambiente de família que desfrutamos da árvore da vida. E convenhamos, amados, você há de concordar, o que importa é isso, diga se não é. Não adianta sair daqui uns cabeções. Já basta um. Inchado de conhecimento. Árvore do conhecimento, árvore da vida. Posso dar até uma aula sobre isso. Não, não é isso. O que importa é, Senhor, como vai a minha vida? Como vai meu coração? Quando eu disse a vocês que o meu papel tem que ser não de um preceptor, no modelo grego-romano, mas de um pai. Eu estou mencionando 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. 1 Coríntios 4, 15. Que diz exatamente disso. O apóstolo Paulo fala assim, olha, ainda que vocês tenham mil professores, 1000 pedagogos, 1000 tutores, 1000 preceptores, contudo, vocês não têm muitos pais. E eu, pelo Evangelho, gerei a vocês. Amados, o Evangelho não é uma transmissão de conhecimento. O Evangelho é transmissão de vida. Por isso Paulo diz assim, eu não sou um professor. Ainda que vocês tenham 1000 professores aí para ensinar vocês coisas, mas a relação de vocês com eles é uma relação superficial, distante. Não. Eu fui um pai para com vocês, porque eu gerei vocês pelo Evangelho. E gerar quer dizer assim, a vida que há em mim, a vida de Deus em mim, é transmitida para você. Isso é gerar, diga se não é. Ninguém gera por conhecimento, você gera. Você tem uma aula de geração. Aí você sai de casa assim, fiquei grávida. Né? Acabei de saber como é que se fica. Fiquei. Não é assim. É assim, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, chegaram aí alguns professores, conhecedores, desviando vocês do verdadeiro evangelho. Que é isso? Por mais que vocês tenham 1000 professores, vocês não têm muitos pais. Mas eu, pelo Evangelho, gerei vocês. Porque Evangelho é vida. Gerei. Evangelho é transmissão de vida. Gerei. Por isso, Evangelho é formação de família. Porque se gerou, agora vai precisar de uma casa, de uma família. E é isso que nós queremos vivenciar aqui nessa comunidade. Amém, amados? Mas nós não queremos ser uma escola aqui. Na escola você pode ser até assíduo. Né? Fulano de tal, presente. Fulano de tal, presente. Fulano de tal, presente. Chega no fim do ano, fulano de tal, ele está ausente. O que aconteceu? Suicidou.
Não veio, se matou. Passou o ano inteiro presente e se matou no final do ano. Por quê? Por que isso? Entenda essa ilustração, amados, por mais dramática que ela seja. Entenda. Escola, a pessoa está assídua, mas não significa que está presente. Escola, ela veio, mas não significa que tenha vindo. Família não. Família é chegar lá e sentar junto e orar com você, levar a carga, ver se aquela palavra se fez carne em você, mudou tua vida, está funcionando no teu coração, no teu corpo, está mudando teu hábito, teus vícios. Isso é família. É um negócio que cheira, fede. Não é verdade? Aqui não, aqui está bonitinho. Aqui eu e você, olha, ai meu Deus, eu não sei nem distinguir perfume, de tanto perfume que encontra assim. Tem hora que faz um negócio ali, um encontro ali, que é um jardim perfumado assim. Como vai, meu irmão? Bem. E você? Bem. E você? Bem. Mas não era isso que eu queria falar. Aí um ou outro dá uma dicasinha assim, né? Fala assim, lutando. Aí você percebe que tem ali um socorro, socorro, help, help, socorro. Aí o outro já é muitas batalhas. Mas a maioria, bem, como Deus quer. Nós somos uma família. Amém? Nós somos uma família. Há um poder de Deus para ser derramado nesse lugar. O amor de Deus derramado em nossos corações. A igreja é da árvore da vida. Nós não somos do conhecimento do bem e do mal. Nós somos da árvore da vida. E na árvore da vida tem conhecimento do bem e do mal. Mas nós somos da vida de Deus. Amém, amados? Vamos orar por isso?